Olá, tudo bom? Hoje a gente vai para o nosso segundo vídeo de resenhas. Eu sou historiadora, meu nome é Palmira Margarida e, como sempre, eu tentando fazer o diálogo entre mundo acadêmico e sociedade, porque, como eu já disse no outro vídeo que a gente falou do martelo das feiticeiras, a sociedade brasileira está um pouquinho assim, não entendendo o significado do que é educação, porque a academia não consegue dialogar com a sociedade. Pensando nisso, hoje a gente vai falar de um livro que vocês pedem muito, porque quem me acompanha muito no canal aqui também são as meninas e as mulheres que trabalham com o sagrado feminino. E aí vocês me pediram muito esse livro, O Cálice e a Espada, da Riane Eisler. E é um livro que eu vejo muita gente usando. Quando eu frequentava a roda de sagrado feminino, eu já me deparei com esse livro muitas vezes. E realmente é um livro muito bonito, muito bem escrito. E uma coisa que me chama muita atenção nesse livro, né, vou começar falando do uso dele, é um livro que vendeu 500 mil exemplares, ele foi traduzido para 22 línguas. Então ele é um livro que teve uma boa aceitação, digamos assim. A Riane, gente, vou falar da história dela um pouco. A Riane ainda tá viva, né? Ela tá, sei lá, acho que ela tá com 88 anos. Ela nasceu em 1931, ela é austríaca e na época em que ela nasceu, né, um pouco depois a Segunda Guerra começou e a família dela teve que fugir do nazismo. E eles fugiram para Cuba. Então a Riane foi uma mulher, ela é uma mulher que cresceu dentro do movimento cubano, dentro da cultura cubana. E aí depois que ela se tornou adulta, ela imigrou para os Estados Unidos e estudar, enfim. Ela estudou sociologia. Ela é uma grande pesquisadora que depois acaba se tornando uma pesquisadora transdisciplinar, né, como a gente usa o termo, uma pessoa que estuda em várias cátedras. Então ela é bacharel em sociologia, se eu não me engano ela é bacharel em direito também, apesar de nunca ter atuado. E aí ela vai para outras várias cátedras depois. Esse livro ele foi escrito em 1987, ou seja, a gente estava aí no meio de uma guerra fria, né? O mundo ainda estava numa guerra fria, num momento muito bélico no mundo. Para quem não sabe, né, o que foi a Guerra Fria, era uma guerra não declarada entre União Soviética e Estados Unidos. Então era um momento no mundo que o mundo estava muito bélico, né? Não que ele não tenha deixado de ser, ele ainda é, mas era um lugar em que ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que ia acontecer, e ela escreve o livro nesse momento. E aí, primeiro eu vou falar o que acontece no Brasil, quando eu vejo as pessoas utilizando esse livro, que é engraçado, mas não é. Tipo assim, tô rindo, mas tô chorando, sabe? Ele é usado em rodas de feminino, e muitas das pessoas que eu já vi utilizando esse livro são pessoas declaradamente fascistas, ou pessoas de extrema direita, mulheres, né, lógico, porque são rodas de sagrado feminino. Só que a Riane Eisler, sentem-se, ela é marxista clássica. Ela é muito marxista. Pense numa pessoa muito marxista, é a Riane. Lembrando, gente, da história dessa autora. Ela fugiu do nazismo, ela estava na Áustria quando a guerra estourou, ela morou em Cuba. E o livro em si, a escrita do livro, é mostrando como que a sociedade patriarcal faz com que o mundo vire um lugar muito bélico, que o mundo vire um lugar de guerras por poder. E ela mostra que isso não existia antes desse movimento acontecer. Enfim, e aí eu vejo esse livro sendo utilizado por pessoas que não conseguem entender exatamente aonde a Riane estava querendo chegar quando ela escreveu esse livro. Por quê? Ele é um livro bonito porque ela fala das deusas, ela fala das Vênus, daquelas pequenas esculturas de mulheres, então isso enche muito os olhos de quem trabalha com o sagrado feminino, as pessoas acham muito bonito, só que isso é só uma fonte para o livro. O que ela está tentando realmente mostrar, ela vai tecendo o livro mostrando como que a gente sai de uma sociedade matriarcal em que o poder não era por temor, o poder era por uma nutrição e pelo amor. E ela usa essas palavras nesse livro, isso que é mais surreal nessa mulher, porque ela está escrevendo isso na década de 80, eu não tenho essa coragem hoje, em 2019, de escrever isso no mundo acadêmico, e ela escreve em 87. Ela mostra como que a gente sai desse poder matriarcal, amoroso, nutridor, cuidador e de parceria para um sistema de poder pelo temor, que vai conversar muito com aquele último livro que a gente viu no nosso último vídeo, que é O Martelo das Feiticeiras.
a Inquisição queimando as mulheres e como que a gente chega aqui. Esse livro seria, por exemplo, uma fonte da Riane. Ela não cita esse livro aqui, mas seria uma fonte de como que essa sociedade chega a esse cúmulo de briga de poder com as mulheres, sendo que as mulheres não estavam brigando por poder com ninguém. Esse livro ele é tão maravilhoso, ele foi considerado pelo antropólogo Ashley Montagu como o livro mais importante depois da evolução das espécies do Charles Darwin. Então, assim, é um livro realmente muito importante, só que eu trago um outro dado. No mundo acadêmico, pelo menos no Brasil, ninguém lê. E eu também fiquei pensando muito sobre isso. Eu me formei em História pela Universidade Federal Fluminense, que é considerada uma das melhores universidades do mundo na cátedra de História. Esse livro, ele é altamente reconhecido, ele ganhou alguns prêmios. Como eu já disse, ele foi traduzido em 22 línguas, ele vendeu 500 mil exemplares, mas eu me formei em 2007, até o momento que eu saí da universidade, esse livro simplesmente não existiu para mim. Eu fui descobrir esse livro depois, em pesquisas individuais, fora do mundo acadêmico, e percebi que as pessoas que liam esse livro, que leem esse livro, não são acadêmicas, são pessoas que estão pesquisando por conta própria sobre deusas e sagrado feminino e sociedade. E acabam também fazendo uma leitura que não é exatamente o que a Riane está falando. Eu fiquei pensando por que ele não é utilizado na academia, ou pelo menos até a época que eu me formei. Bom, primeiro ponto, machismo. É um livro escrito por uma mulher, mas isso seria muito vago, porque várias mulheres já são lidas hoje na historiografia, mas é pelo próprio conteúdo do livro, porque o conteúdo do livro, primeiro que historiograficamente mexe em muito lugar que não deveria mexer. Porque a historiografia, ela já está condicionada, ela já é condicionada numa leitura machista. Então ela traz coisas que meio que é a carta da torre do tarô, sabe? Vai ter que cair muita coisa por terra. E a historiografia também não está com muita vontade de fazer isso, né? Então é um livro que bate em alguns lugares que são muito incômodos. Segundo, ela tem uma escrita e umas ideias muito sensíveis. Então, no próprio livro, ela utiliza termos que para um acadêmico é difícil de engolir, sabe? O acadêmico é uma criatura que, se ele não se cuida, ele pode ser muito quadrada. Então, ela usa termos como... eu marquei um muito bom aqui, que até eu, quando li, eu levei um susto, né? Eu falei, calma, né? Mas, por exemplo, ela usa um termo biologia do amor, né? E ela fala muito de sensibilidade. É claro que a gente tem a história das sensibilidades, mas ela é muito sensível. Ela fala que é o amor que vai desconstruir esse lugar patriarcal, só que ela não fala assim, né? Não é um livro de autoajuda. Ela vai mostrando como que isso foi construído e como que, para a gente voltar antes da Revolução Neolítica, né? Eu nem lembro se ela utiliza esse termo em si no livro, né? Eu não lembro, mas fica muito claro para mim, né, o que ela está falando no livro. Eu falo, olha, antes era uma sociedade matriarcal, eu estou provando aqui para vocês que essa sociedade era matriarcal, pela arqueologia, pelos artefatos que foram encontrados até hoje. Essa sociedade, ela era de parceria, os homens eram parceiros das mulheres, as mulheres eram parceiras dos homens, as mulheres não mandavam nos homens, que é uma coisa que eu também já ouvi muito em senso comum, que no matriarcado as mulheres mandavam nos homens. Não, ninguém mandava em ninguém, era um sistema realmente de parceria. E muito que as pessoas respeitavam o ciclo da natureza, elas estavam na natureza, então tem um respeito muito forte pela natureza, pelos ciclos. Ela mostra, né, a questão do sangue menstrual junto com o ciclo da natureza, junto com o ciclo da lua, como que isso era respeitado pelos homens e pelas mulheres. Tem um debate, mesmo que nas entrelinhas, muito forte nesse livro sobre meio ambiente e ecologia. Você respeitar o planeta Terra, né? É respeitar o meio ambiente, é respeitar a ecologia, é ser ecológico. Então ela traz todo esse debate que foge do mundo patriarcal, porque o que o mundo patriarcal faz? Ele taca fogo na mata, né? É agropecuária, é agrotóxico, né? A Amazônia pegando fogo, não há um respeito, não há respeito pelos ciclos. E ela fala que esse respeito acaba em um determinado momento em que os homens começam, né? Os homens, não colocando gênero, né? Mas a sociedade começa a plantar. Esse momento da história em que nós viramos agricultores se chama Revolução Neolítica, que eu não vou entrar nela hoje, mas eu posso explicar num outro vídeo, que é muito interessante. E é a partir dessa Revolução Neolítica que o sistema patriarcal ele começa a se montar. E aí nós viramos bélicos e aquele poder
que todos nós tínhamos, que era um poder super nutridor, que era um poder de parceria, que era um poder de cálice, né? Acho bem interessante ela usar a palavra cálice e a espada, porque cálice seria o útero da mulher, é da onde tudo jorra, é a criatividade, são os ciclos, é o respeito pelo ciclo, é o respeito pela natureza, e é de um lugar muito próspero, porque o cálice ele trabalha com a prosperidade, enquanto o patriarcado trabalha com a escassez, é o medo pela escassez. A gente precisa plantar e matar as plantas que não são comida, porque senão vai ter escassez. A gente precisa matar o outro vizinho ali do lado, porque senão ele vai ter mais que a gente vai ter escassez. A gente precisa invadir a outra cidade e pegar todos os bens deles para ficar com a gente, porque vai ter escassez. Eu preciso ter uma arma na minha casa para me defender individualmente, porque senão vai ter escassez, alguém vai vir aqui e vai me matar. Então o patriarcado ele começa a trabalhar nesse lugar da escassez. O matriarcado ele trabalhava no lugar da soma e da prosperidade. Eu posso dar porque a natureza vai fazer mais e todos nós somos um. Então é por isso que ela acaba falando muito de amor, ela acaba falando muito de sensibilidade e principalmente de parceria. E isso acaba por si sendo uma ideia, né? E eu vou puxar para ela, para a linha dela, de marxismo. Porque o marxismo não é a pregação, justamente não é a pregação de escassez, é a pregação de que é para todo mundo. Enquanto que o capitalismo, o patriarcado, é a pregação do temor. A gente precisa temer, a gente precisa ter medo, porque vai faltar. Então um trabalha pela falta, o outro trabalha pela prosperidade. E é isso que a Riane tenta mostrar o tempo todo no livro dela, e muito bem embasado. E aí eu fiquei pensando que você trazer um livro desse para o mundo acadêmico, né, na época que ela já escreve, em 87, em toda a década de 90, que a gente está vivendo aí um ápice desse sistema patriarcal, capitalista, e também em 2000, não sei como está hoje, tá, gente? Eu não estou mais na graduação. Mas por que não é falado? Primeiro, é um lugar de muito embate, entende? Você levar isso para dentro da academia, apesar do que as pessoas falam sobre historiadores, que os historiadores são maníacos marxistas, né, e que a gente come criancinha, não é verdade. O que eu li de Marx na academia foi muito pouco. Tem milhares de outros autores, então isso ali é muito pouco. Segundo, que eu acredito que essa característica dela de escrever de uma forma muito sensível e com termos muito emotivos tem atrapalhado o movimento dela dentro da universidade. Eu não posso falar pelas universidades de fora, eu estou falando das universidades do Brasil. É um livro que eu indico, é um livro que também no momento, no atual momento, eu acho que para o mundo ele é necessário. Eu estava até falando no outro vídeo sobre o Martelo das Feiticeiras, de como que o Martelo das Feiticeiras, que é um livro inquisitorial, um manual inquisitorial, como que ele surge num momento tão bonito, que é o Renascimento, que é a arte. E aí eu fiquei pensando que toda vez que a gente dá um clique, né, e esses cliques eles acontecem a longa duração, nenhuma parte da história dá um clique do nada, né, são longas durações em que vai sendo montado uma estrutura de pensamento para a gente chegar em algum lugar. Toda vez que a gente chega num lugar que é muito bom, em que as pessoas elas estão se permitindo sentir mais, em que elas estão mais sensíveis, em que as artes estão soprando, a gente dá uma patada para trás, assim, a gente vai para trás um pouco. E isso é do lugar da escassez, parece que a gente tem medo de ir, sabe? É que nem aquela história, parece que quando eu tô sendo feliz, alguma coisa de errado tem que acontecer, porque eu tenho que provar para mim mesmo que as coisas são ruins e que alguma coisa vai ter que dar errado, porque eu não posso ser só feliz. E isso é um pensamento infiltrado em todos nós, é um pensamento institucional religioso infiltrado em todos nós, que é o lugar do medo e da escassez. A nossa sociedade hoje vive pelo medo e pela escassez, enquanto a Riane, ela mostra que a gente precisa viver pela prosperidade, pela sensibilidade. Então é um livro lindo, sim, estruturadíssimo. Concordo quando dizem que é um livro que está no patamar da evolução das espécies, do Darwin. É um livro que deveria estar na prateleira de todo historiador, infelizmente não está. E é um livro que todo mundo precisa ler, mas com esse olhar social. Não adianta ler porque é um livro bonitinho que fala de deusa. Não adianta falar de deusa, não adianta trabalhar em roda de sagrado feminino se você não entendeu realmente o conteúdo desse livro. Ela está falando de uma questão social muito profunda. Ela está falando de sair do medo e do temor, do sistema patriarcal, do sistema de miséria, que é o sistema capitalista, né? Para eu ter, o outro não pode ter.
e ela tá indo para uma linha, para eu ter, o outro também precisa ter. Porque é uma troca, é uma parceria, é o cálice e não a espada. Então fica a minha dica, ame esse livro, espero que vocês também gostem. Um grande abraço, até a próxima. Se você quiser me indicar algum livro para fazer uma resenha, é só escrever aí nos comentários, tá bom? Um abraço.